Hoje o nosso papo aqui é sobre discernimento. Esse que para mim é um tema central mesmo para toda e qualquer prática espiritual. Para mim, de verdade, todo o nosso caminho espiritual é um caminho de discernimento. É um caminho para a gente aprender a discernir mesmo, o que é verdade do que não é, o que vem de Deus e o que não vem de Deus, o que é amor e o que não é, enfim. Todo esse processo de separar, eh, o que parece estar tão bagunçado e misturado em nós, e nas nossas decisões, e nas nossas atitudes, e na nossa forma de pensar, de sentir, de agir. Tem uma grande purificação acontecendo em todos nós, para a gente aprender a fazer esse discernimento e seguir, né, só o amor. Bom, esse é um tema para mim muito, muito, muito profundo. É claro que em um episódio eu não consigo, eh, trazer tudo o que ele abrange, mas vou trazer aqui alguns pontos que eu sinto que são muito importantes e que me ajudam muito na minha prática, assim, desse discernimento. Inclusive no último episódio eu contei para vocês, né, sobre a gente conversou sobre decisões e sinto que esse episódio é uma continuação do último, assim, porque como tomar uma decisão se a gente não sabe fazer esse discernimento? Então, tá tudo junto e misturado aqui. Bom, eu queria trazer primeiro aqui uma das coisas que eu vejo que é é a maior armadilha, talvez, do ego, assim, na nossa mente para não alcançar o verdadeiro discernimento. Eu vejo que a gente aprendeu, eh muita coisa equivocada sobre esse discernimento e como fazer esse discernimento, sabe. Muito do que a gente aprendeu aqui no mundo, na verdade, nos leva, eh, pra longe do verdadeiro discernimento, porque aqui no mundo, discernimento parece ser discernir entre formas, né, entre certo e errado, entre gosto ou não gosto, entre concordo ou não concordo, entre bom ou ruim, mal ou bom, sabe? Parece estar muito dentro aí do julgamento, de um julgamento dual, né, dentro dessa dualidade. E e esse discernimento que eu tô falando aqui é um discernimento muito mais profundo, é um discernimento, eh, entre a verdade ou a ilusão mesmo, sabe, entre Deus ou o ego. Mas vamos falar um pouquinho sobre esse discernimento que a gente aprendeu e que muitas vezes a gente pratica para tomar as nossas decisões, para pensar, sentir e reagir aqui no mundo. Eh, esse discernimento aqui do mundo, ele é muito baseado no julgamento, né, então a gente julga uma coisa na forma e a partir desse julgamento, eh eu categorizo aquilo, né, e falar: "Isso é bom, isso é ruim, isso é certo, isso é errado", para então eu escolher, né, ou decidir entre isso. Só que o próprio julgamento, eh, já está equivocado, porque o próprio julgamento ele, ah, já é o discernimento do ego sobre alguma coisa. E a gente vai conversar mais sobre isso, mas vamos junto aqui. Então boa parte desse discernimento é feito a partir desses julgamentos, a partir de, por exemplo, conhecimentos passados, a partir de eventos passados, a partir de, eh, a partir de um sistema de ensino, um sistema de informação, que só repete esses julgamentos, sabe. O que a gente chama de conhecimento aqui é passado. Né, a gente muitas vezes confia no que está escrito num livro, e nem sempre isso, está realmente
alinhado com o que é verdade, sabe. E isso, né, gera condicionamentos que a gente acaba repetindo, né, de às vezes, de geração em geração a gente vai repetindo esses condicionamentos, baseados nesse discernimento mesmo. Eh, Esses julgamentos eles também geram regras, né, que parece que a gente tem que seguir. Então uma forma de fazer discernimento muitas vezes são as regras que a gente segue. E tem muitas regras, tem regras na política, tem regras na religião, tem várias regras, dentro da religião tem várias religiões com regras diferentes que ditam que parecem, ter o poder de discernir o que pode e o que não pode, o que é certo e o que é errado. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar aqui? Eh Essas regras elas já vêm, né, de julgamentos e muitas vezes pessoais, pode até ser que às vezes uma, né, por exemplo, tem religiões que, repetem o que foi feito, né, boas práticas e colocam regras que as pessoas têm que seguir para fazerem parte, pertencerem, né, àquela certa religião. Só que o que a gente não vê é que todos esses julgamentos, todo esse conhecimento, esses condicionamentos, essas regras que inconscientemente a gente usa para decidir as coisas aqui, elas vão, fechando a nossa mente em certezas, sabe. Eh, Você vai fechando a mente mesmo, né, tem certeza que isso é assim. Isso fecha a sua mente para o espírito, isso fecha a sua mente para Deus, porque você está seguindo, eh regras, condicionamentos, conhecimento, julgamento na forma, né. Eh, Vamos trazer um exemplo prático aqui. Vamos supor que você tem que tomar uma decisão, eh, sei lá, uma decisão sobre a sua alimentação, né. Eh, Qual que é o discernimento que você vai usar para tomar essa decisão? Tem pessoas que usam discernimento religioso, tem várias religiões que têm regras sobre como você deve se alimentar. Tem pessoas que vão usar um discernimento profissional, vão buscar um nutrólogo, um nutricionista, eh, vão buscar na internet, no chat ChatGPT, sei lá. Todo o meu ponto aqui é a gente observar o que que a gente usa para fazer esse discernimento, sabe. Você confia nos seus próprios pensamentos? Será que dá para confiar nos seus próprios pensamentos para você ter um discernimento sobre alguma coisa? Você confia nas suas emoções para decidir o que você vai comer, por exemplo? Suas emoções podem mudar a qualquer momento. Você confia nos seus conhecimentos quando você decide isso? Ou você confia nos conhecimentos dos outros? Estão entendendo? É baseado em quê? Em qual discernimento que eu tomo as minhas decisões? Eu peguei um exemplo aqui, mas pode ser para qualquer coisa, gente. Por isso que isso é tão profundo, por isso que eu falei que discernimento é uma prática de uma vida inteira, é todo o nosso caminho espiritual, é esse discernimento, é aprender esse discernimento. Porque sem perceber a gente está seguindo regras, condicionamentos, certezas que a gente muitas vezes não sabe nem de onde vem, sabe. A gente só repete aquilo ou aprendeu a usar esse discernimento para tomar esse tipo de decisão. Isso é muito, muito, muito comum. Tem os clássicos, né, ah, te dão, por exemplo, quando você chega nesse mundo, você tem lá um uma listinha inconsciente que a sociedade te coloca, que a sua família te coloca, de coisas que você precisa fazer. Por exemplo, eh, sei lá, formar, você precisa aí já vem toda a questão por trás, né, formar em quê? Qual que é o discernimento? Baseado em que eu vou decidir eh, qual vai ser a minha formação nesse mundo, qual que vai ser a minha profissão nesse mundo. Aí depois você tem que, casar com um bom partido, claro. E aí baseado em quê? Em qual discernimento que eu vou tomar essa decisão? Aí depois você tem que ter filhos, né, porque quem casa tem que ter filhos. Baseado em quê? Em qual discernimento que eu vou tomar essa decisão? Aí depois do primeiro filho tem o segundo.
né, porque não pode ter filho, sozinho, o filho tem que ter irmão, baseado em quê? Em qual discernimento que você toma essa decisão? Vocês estão entendendo? Então esse para mim é o principal obstáculo mesmo, é a principal armadilha, porque fica parecendo muito que esse discernimento, ele é na forma, né, ele precisa acontecer na forma das coisas, né. De novo, caso ou não caso, tenho filho ou não tenho filho, qual emprego que eu vou, escolher, qual profissão, enfim, tem muita coisa aí por trás, né, e que a gente não percebe, mas, a gente está usando várias outras coisas como base para esse discernimento, tá. E, para alcançar esse discernimento verdadeiro que eu estou falando aqui, né, não entre a forma, entre certo e errado, não entre a dualidade, mas entre Deus ou o ego, né, a gente precisa aprofundar um pouquinho e, eh, buscar essa conexão mesmo mais profunda, sabe, que nos leva além da dualidade, sabe. E a saída não é nem negar a dualidade, não é negar as decisões na forma, mas buscar purificar tudo isso e encontrar um lugar onde eu não sei, sabe, eu sinto que, esse "eu não sei" é um primeiro passo muito importante para a gente se mover em direção ao verdadeiro discernimento, sabe. Eu não sei como olhar para minha profissão, eu não sei como olhar para tudo que me ensinaram sobre família, sobre casamento, sobre corpo, sobre dinheiro, eu não sei. Eu não quero seguir o passado, eu não quero seguir os julgamentos, eu não quero seguir condicionamentos, eu não quero seguir regras do mundo. Eu não sei, eu quero conhecer Deus, sabe, qual é a verdade sobre tudo isso. Então aqui tem um ponto de chegar nesse não sei que é soltar certezas, soltar essa vontade de julgar, de analisar, de, organizar essa forma, sabe, para conseguir chegar nesse não sei, para conseguir, se aprofundar e fazer contato com algo muito profundo, em nós que sabe que é o espírito, né. Eh ele conhece Deus, ele conhece a verdade sobre todas as coisas e se a gente quer, experimentar esse verdadeiro discernimento, a gente precisa, eh, se mover nessa direção de buscar, de fazer algo contato com algo muito mais profundo em nós, né, muito mais profundo na mente, muito mais profundo do que essas percepções duais, né. E para isso, tem um outro passo que a gente tem que dar que é fundamental, que é fazer contato com o que a gente sente. Tudo o que você sente é importante na prática desse discernimento. É através do sentir que a gente vai conseguir discernir se aquilo está vindo do ego ou de Deus, sabe? Do ego ou do espírito, é através do que a gente sente. É por isso que a gente precisa reconhecer que tudo o que a gente sente é importante. Tem até um lembrete do amor que fala isso: "Tudo que eu sinto é importante, ou é cura ou é guiança. Tudo que eu sinto é importante. Eu preciso ter coragem de fazer contato com isso que eu sinto. Ou é cura, ou aquilo tá me levando para um processo de purificação, de cura, ou aquilo tá me guiando, ou aquilo tá, eh, me levando, mais para mais perto de Deus, tá. Tem uma parte no curso Milagres que fala assim: "Como pode saber se escolheste os degraus do céu ou o caminho para o inferno?" Olha isso. Lembrando que céu e inferno para o curso são estados de consciência, né, quando a gente está identificado com o ego, a gente está no inferno, e quando a gente está, alinhado com o espírito, a gente está, no céu. Então, como pode saber se escolheste os degraus do céu ou o caminho para o inferno? É uma pergunta de discernimento. Como que eu posso que é essa pergunta que a gente sempre tem, né, como é que eu sei se eu estou seguindo o ego ou o espírito aqui, né, essa pergunta clássica que a gente vai ter que se fazer, sei lá, quantas milhares, trilhares de vezes nesse nosso caminho, que é uma das perguntas mais úteis mesmo que a gente pode fazer, que é essa pergunta do discernimento. Isso vem
Isso está vindo do espírito ou isso está vindo do ego, né, de onde está vindo isso? Como que eu sei se eu estou escolhendo os degraus do céu ou o caminho para o inferno? O curso mesmo fala que a gente não é capaz de discernir entre dor e alegria. Então a gente precisa de muita ajuda para isso, tá. E a resposta é muito simples, ele fala: "Bem facilmente". Espera aí, bem facilmente eu consigo identificar, discernir se eu estou, eh, escolhendo os degraus do céu ou o caminho para o inferno? A resposta dele é: "Sim, bem facilmente". Como te sentes? Como te sentes? A paz está na tua consciência? Estás certo da direção em que estás indo? E estás seguro de que a meta do céu pode ser alcançada? Se não, caminhas sozinho. Pede então ao teu amigo que se una a ti e que te dê a certeza de onde vais. Para mim isso aqui resume toda a nossa prática de discernimento, mesmo assim, mesmo. E, por exemplo, no episódio anterior eu contei para vocês, né, sobre o que parece ser essa dúvida de Paulinha sobre maternidade e todo o processo que eu tenho feito de purificação interna para me alinhar ao espírito, entregar, essa questão para ele, é exatamente isso aqui. E enquanto eu não sentir paz, total paz, só significa que ainda tem cura para mim, só significa que ainda tem purificação, sabe. Eh, como te sentes? A paz está na tua consciência? Estás certo da direção em que estás indo? Então olha, esse discernimento de como que eu estou me sentindo, ele é muito importante. A paz está na tua consciência? Estás certo da direção em que estás indo? Percebe que isso vai muito além de emoções? Esse sentir que eu estou falando aqui é, na verdade, fazer contato com algo muito profundo e muito verdadeiro dentro de você. Passa muitas vezes por essas emoções, porque, eh, inclusive elas podem ser barreiras, né, para eu não experimentar isso. Muita gente fica negando essas emoções, reprimindo essas emoções, não querendo fazer contato com elas, porque tem muito medo quando a gente começa a fazer isso, a gente vê que tem as emoções positivas, mas tem também muitas emoções negativas, destrutivas, incômodas aí, né. E esse processo é um processo de se permitir sentir tudo, tudo, atravessar todas essas emoções para encontrar esse sentir. Esse sentir que você sabe, você sente paz, você está certo da direção que você está indo, não importa o que está acontecendo na superfície, você sabe, né. E buscar isso, nada mais é do que praticar esse discernimento, purificar o que não é isso. Então, se mover em direção a isso vai me mostrar tudo o que não é isso, e a purificação disso é a prática do discernimento, entendeu? Quando eu começo a fazer esse movimento de ter coragem de fazer contato com as emoções, com o que eu sinto, com o que eu penso, com o que eu acredito ali, de verdade, eh, faz com que eu consiga, praticar esse discernimento que eu estou conversando aqui com vocês, que é o discernimento disso, você saber, sentir profundamente: "Olha, isso vem de um lugar puro, isso vem de um lugar totalmente alinhado com o espírito, e isso não". Só que entende que para eu conseguir, eh, experimentar esse discernimento, eu preciso me permitir sentir até o que não é. Para eu ver: "Olha, isso aqui não é, isso aqui não me traz paz, ainda tem inquietação, ainda deixa meu coração pesado, fechado, então isso aqui não é". Mas como é que eu vou saber se não é, se eu não sentir? Se eu não tiver coragem de ir lá sentir mesmo?
sentar e falar: "Deixa eu sentir, deixa eu fazer contato com isso que está aqui", sabe. Então por isso que, por isso do lembrete, né, tudo que eu sinto é importante, ou é cura, então ou é cura, ou tá me mostrando que não tem paz, que ainda tem desalinhamento, que ainda tem cura mesmo, ou é guiança. Ou então eu vou, experimentar uma clareza, uma certeza dessa direção e experimentar mesmo, sabe, esse alinhamento com o espírito, porque eu consegui esse discernimento interno: "Uau, agora eu me sinto alinhada, agora eu separei o ego do espírito nessa decisão, nessa situação específica". Eu não sei se está dando para entender aqui, porque que a gente já começa a entrar numa parte bem abstrata do treino, né, e é diferente, como eu falei, do discernimento que a gente aprendeu, porque o discernimento do mundo é muito fácil, é certo, errado, gosto, não gosto, quero, não quero. Você não precisa necessariamente fazer contato com o que você está sentindo, você só segue o que você acha certo. Aí, como eu falei, você pode seguir um médico, pode seguir uma religião, pode seguir o que te ensinaram, pode seguir seu pai, sua mãe. Esse discernimento que eu tô falando, gente, é algo muito profundo, é o seu relacionamento com o espírito, sabe. É a gente buscar essa paz e essa certeza, da nossa direção. É realmente fazer contato com algo muito profundo em nós, né. E aí desse lugar, você começa a falar: "Nossa, eu tô sentindo", né, você fala, sabe aquelas decisões que você fala: "Ai, tô sentindo que sim, tô sentindo que não". Normalmente essas decisões elas vêm mais espontâneas, elas vêm tipo do nada, porque ela tá fora do seu autoconceito, né, você já separou o ego ali e a personalidade e o autoconceito do espírito, então você tem essas decisões que vêm mais espontâneas, são, sabe, como eu falei no último episódio, né, que é o que Jesus ensina, as decisões são tão, certas, são tão fáceis e certas, do que respirar, são mais fáceis e certas do que respirar. Ou como respirar, né, então vem desse lugar, é aqui que a gente encontra a espontaneidade do espírito, né, onde as decisões são tomadas sem esforço, porque você já fez o discernimento, mais importante, que é de separar o ego do espírito, né, de se alinhar com o espírito, né, aí desse lugar você aprendeu a decidir com Deus, e aí todas as decisões vêm a ser tão fáceis e certas como respirar. Porque a gente escolheu por Deus, a gente fez esse discernimento, né, quando eu escolho, o espírito, eu estou escolhendo Deus, né. Então esse é o discernimento mais profundo e mais desafiador, porque passa, de novo, pela coragem da gente, primeiro, não seguir, esse discernimento do mundo, né, de decidir discernir na dualidade pelo certo e errado e só seguindo, os condicionamentos, as convenções do mundo, então esse é o primeiro passo. Segundo, passa por essa coragem de sentir, de fazer contato com o que você está realmente sentindo, né, sem medo, fazer contato, se perguntar: o "Que que eu realmente sinto sobre isso?". Quando eu penso, por exemplo, em maternidade, o que que eu realmente sinto? O que que eu estou realmente sentindo sobre isso? Fazer esse contato com tudo que vier. Nem sempre vai vir bonito, nem sempre vai vir, sabe, porque não é mesmo. Muitas vezes não é bonito esse processo, sabe. Você vai fazer contato com emoções, com, sensações desconfortáveis, duais mesmo, conflituosas, né, só que é necessário a gente fazer esse movimento para discernir, para falar: "Não, isso aqui não é, isso aqui definitivamente é do ego e eu vou ficar com o que é do espírito", né. É extremamente desconfortável mesmo, essa parte do se permitir sentir. Não é à toa que muitas pessoas passam, às vezes, uma vida inteira evitando isso, né, evitando fazer contato com esse sentir, porque de fato é desconfortável, mas ao mesmo tempo é libertador, né. Quando a gente começa a fazer isso, você começa a fazer contato com algo mais verdadeiro em você, né, você começa a praticar esse discernimento, fica muito difícil depois ficar seguindo só o ego, sabe, nessa fase superficial, você começa a entender: "Nossa, qualquer decisão que eu tenho que tomar, qualquer interação que eu tenha que ter, deixa eu praticar esse discernimento antes, deixa eu trazer para dentro, deixa eu buscar esse alinhamento com o espírito". E aí a gente já começa a entrar em outros temas do curso, que é, por exemplo, guiança,
né, que também é outro tema muito incrível que está muito ligado a esse discernimento, porque a partir do momento que eu começo a discernir, separar o ego do espírito, eu começo a ficar mais atento, né, mais disponível para ser guiado pelo espírito. E aí a gente começa a ter dúvidas de discernimento sobre isso, né, tô sendo guiado aqui pelo ego ou pelo espírito, né. E aí eu queria trazer, alguns pontos sobre isso, porque essa é uma pergunta que surge muito para quem já está praticando esse discernimento, para quem já está, treinando isso mesmo. Eu quero seguir a guiança do espírito, sabe, eu quero entender quando é o espírito me guiando ou quando é o ego me guiando, né. Tem 2 partes no Curso em Milagres que fala bastante sobre isso e que traz, assim, 2 pontos que eu sinto que ajudam muito nesse discernimento. 2 pontos, assim, muito práticos mesmo, para ajudar, nesse discernimento, se eu estou sendo guiado pelo ego ou pelo espírito. O primeiro, fala que o ego ele fala primeiro e mais alto. Esse é o primeiro ponto. O ego ele sempre fala primeiro e mais alto, que é desse trecho que fala assim: as 2 vozes, que é a voz do ego e do Espírito Santo, né, as 2 vozes falam em nome de diferentes interpretações da mesma coisa simultaneamente. Da mesma situação, tem sempre 2 vozes falando aí na sua cabeça. Ele fala, eles falam essas vozes, elas falam em nome de diferentes interpretações da mesma coisa simultaneamente ou quase simultaneamente. Olha o tanto que é importante. Quase simultaneamente, pois o ego sempre fala primeiro. O ego sempre fala primeiro, ele sempre tem uma resposta pronta, ele tem uma certeza sobre aquilo, uma interpretação pronta sobre aquilo. Então você pensa em alguma coisa, o ego vai ter uma interpretação, o Espírito Santo outra, as 2 vão estar juntas ali, só que o ego fala primeiro. Então no treino desse de discernir, né, se aqui é o ego falando ou o espírito falando, nesse treino de discernir, eu posso observar: "Espera aí, quem falou primeiro aqui?". O ego trouxe essa interpretação primeiro, porque ele quer muito ter razão, ele quer muito que aquilo seja verdade. Então esse é um treino muito bom e muito prático, eu ficar atento, o ego sempre fala primeiro e mais alto, normalmente é mais alto, ele faz mais barulho ali, ele vem com mais força, ele quer defender mais aquela ideia, tá, que aquela interpretação, ele quer muito que você pense daquele jeito, então vem com um volume um pouco maior também na mente, se você começa a praticar isso, tá. E o segundo ponto é, o Espírito Santo nunca comanda, nem demanda. O Espírito Santo nunca comanda, nem demanda. Esse é outro ponto muito prático que a gente pode usar para discernir quando é o ego ou o Espírito Santo tentando nos guiar ali em alguma decisão. No curso fala assim: "A voz do Espírito Santo não comanda, pois é incapaz de arrogância. Não exige, porque não busca o controle. Não vence, porque não ataca. Simplesmente lembra. É capaz de compelir devido apenas ao que ela te relembra. Traz à tua mente o outro caminho, permanecendo quieta, mesmo em meio ao tumulto que possas fazer. A voz por Deus é sempre quieta, porque fala de paz. A paz é mais forte do que a guerra, porque cura. Então, a voz por Deus é sempre quieta, porque fala de paz. E a paz é mais forte do que a guerra, porque cura. Percebe que está chamando a gente de novo para esse lugar mais profundo, aonde a gente consiga ouvir essa voz que fala de paz, que cura,
que traz força, que traz clareza, que traz discernimento. Mesmo em meio ao tumulto que às vezes a gente faz na nossa cabeça, tem sempre esse lugar. E aí a gente precisa treinar isso mesmo internamente, sabe, tipo, não ouvir, não seguir o que for diferente disso. Hum. E à medida que a gente vai praticando esse discernimento, a gente pode encontrar também internamente algumas barreiras para não sentir só esse amor, para não sentir só essa paz. E aí, de novo, a gente precisa praticar esse discernimento, não focar nisso e focar no que a gente quer sentir, sabe? Hum. É um outro jeito. É realmente um convite para um outro jeito. É um convite para o alinhamento, para conexão, para certeza, para leveza, para paz, para alegria. É um outro jeito. Hum. E aí, diante de qualquer situação, a gente pode simplesmente buscar esse outro jeito, buscar praticar esse discernimento e buscar essa conexão. Isso é o que realmente significa escolher Deus e não o ego. Isso que realmente significa escolher a verdade e não a ilusão. É praticar o tempo todo esse discernimento. O tempo todo. Hum. Até que isso seja a única coisa que a gente realmente escolhe sentir. E aí até a ideia de discernimento se dissolve nisso, porque essa prática de discernimento ela só parece ser importante enquanto a gente ainda não fez essa única escolha, enquanto a gente ainda acredita que a mente está dividida e que é possível escolher qualquer coisa senão o espírito. Então é muito bonito que a gente vai vendo, inclusive, a ideia do discernimento sendo desfeita a partir do momento que a gente vai realmente praticando isso e escolhendo pelo espírito. Em todas as situações, em tudo, qualquer coisa que tiver na sua frente agora, é só mais uma oportunidade de praticar esse discernimento, só mais uma oportunidade de separar o que é verdade do que não é, que vem do ego e do que vem de Deus e ficar só com a verdade, ficar só com o amor, ficar só com o que reflete Deus. Estamos muito juntos nesse treino. Um beijo.